Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os movimentos urbanos da Primeira República. E esses movimentos são aqueles que têm a ver com a classe operária. A gente vai ver também uma parte dos movimentos que surgiram no Exército, tá bom? Então, a gente está aí vendo mais um aspecto da organização social na Primeira República. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre primeiro o desenvolvimento industrial. As primeiras indústrias elas surgem no Brasil em meados do século XIX. As primeiras fábricas, então, elas são fundadas com o capital advindo do café. Então, o café estava dando muito lucro, o dinheiro começa a sobrar e os barões de café eles vão começar a investir nas grandes fábricas que vão surgir em São Paulo. Principalmente as fábricas de tecido, porque eram as fábricas que estavam fazendo sucesso lá na Inglaterra, ok? Além disso, que é interessante a gente entender? Que esse desenvolvimento industrial, ele se concentrou principalmente aqui, ó, na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eram cidades que já tinham a infraestrutura advinda do café, com o surgimento, por exemplo, das ferrovias, de redes de energia elétrica, e havia uma mão de obra muito grande, farta, né, e barata, principalmente europeia. E os europeus, alguns, já tinham experiência com a produção industrial. Então, era interessante aí para os primeiros industriais aí, para os primeiros patrões, construírem essas fábricas em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque eram os espaços mais propícios para isso. Outro fator que contribuiu para a industrialização, pessoal, foi a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os países que estavam em guerra, eles não estavam mais exportando a produção que tinham, porque eles estavam em guerra, então toda a produção era voltada aí para a guerra. E o Brasil começou a precisar fabricar aquilo que antes ele importava. Então a Primeira Guerra Mundial, ela também favoreceu aí esse início de industrialização no Brasil. E por fim, em 1920, a gente tem o Brasil com 13 mil indústrias espalhadas pelo país e mais de 2 milhões de operários. Então é um movimento aí que surge com bastante força. Aqui do lado eu coloquei para vocês uma fotografia das indústrias Matarazzo, Francisco Matarazzo, que vão ser as fábricas aí mais poderosas de São Paulo. Aqui, se vocês forem ver, a fábrica foi fundada em 1906, então ela faz parte aí desse processo de industrialização que se inicia. Só que junto com a industrialização, pessoal, ocorre a formação da classe operária. Essa formação da classe operária, obviamente, ela vai ocorrer em ambiente urbano, porque as fábricas estão em ambiente urbano, e a gente vai ter o surgimento aí de movimentos como sindicatos, associações, partidos políticos, que vão exigir aí melhores condições de trabalho. Então, lembrem-se, quando vocês estudaram a Revolução Industrial, que eu sempre tenho duas classes sociais muito bem definidas em processo de industrialização. Os patrões, que querem que, né, a grande burguesia, que querem que os trabalhadores trabalhem mais e ganhem menos, e o proletariado, que são os trabalhadores que querem trabalhar menos e ganhar mais. Então, a gente tem duas classes aí com interesses bem opostos. Nesse período que a gente está vendo, e até o governo Vargas, de 1930, não havia legislação trabalhista no Brasil. As jornadas de trabalho por dia, né, chegavam a 16 horas, sem licença maternidade, sem direito às férias, sem descanso semanal remunerado, por exemplo, o domingo. Então, os trabalhadores trabalhavam muito e ganhavam pouco, né? E com essa realidade de exploração, ocorreu a organização de partidos e sindicatos e associações, principalmente com líderes italianos e espanhóis que vão trazer da Europa a experiência e organização sindical. Lembrem-se que São Paulo e o Rio de Janeiro tinham uma presença massiva aí desses imigrantes que vinham para trabalhar na indústria de café, na produção de café, mas que muitas vezes também trabalhavam aí nas indústrias das cidades, ok? E o método de greve mais usado, o método de luta mais usado eram as greves, que em geral mobilizava milhares de operários e manifestações e passeatas. Aqui embaixo vocês estão vendo a foto de uma greve que ocorreu em 1917. Foi uma das maiores greves que o Brasil já teve e a gente vai conversar agora um pouquinho sobre ela. A greve geral de 1917, pessoal, ela tem os motivos que a maioria das greves tem.
O Brasil estava com altíssimo custo de vida, os trabalhadores recebiam pouco e não conseguiam lidar com esse custo de vida, o preço do aluguel, o preço dos alimentos aumentava e o salário não aumentava junto. Estavam exigindo melhores condições de trabalho e aumento salarial. Primeiro, a greve se iniciou em fábricas de tecidos de São Paulo e se espalhou por outras regiões do Brasil. E os empresários, eles acusavam aí os grevistas de estarem fazendo arruaça, de estarem fazendo bagunça. E aí o que vai ocorrer? Os empresários e a elite, que lembrem-se o que vocês já viram sobre política da Primeira República, que concentrava o poder, eles passaram a utilizar largamente a força policial para tentar conter os trabalhadores, chegando inclusive a matar um operário em julho de 1917. Quando esse operário é morto por causa das manifestações, a greve estoura com ainda mais força. Então a gente tem mais de 45 mil operários em São Paulo aderindo à greve, e o governo e os patrões e os empresários e os industrialistas, aí, os industriais, eles são obrigados a negociar, ok? E aí eles vão assinar um acordo com os líderes da greve, falando que não haveria punição dos grevistas, que os salários seriam aumentados progressivamente e os grevistas teriam direito de reunião, eles teriam direito de se organizar se algo aí não estivesse funcionando da maneira que eles achassem que deveria. Por quê? Porque o direito de reunião, pessoal, hoje isso é previsto na Constituição brasileira, mas naquele momento, se os operários começassem a se organizar, muitas vezes os empresários já chamavam a polícia para acabar com essa organização. Só que, quando a greve terminou, quando houve a desmobilização, muitos líderes sindicais foram expulsos do Brasil, principalmente os italianos. Ou seja, mais uma vez a gente está vendo que o governo promete, né, no acordo do final da greve, mas ele não cumpre. Aí eu coloquei a capa do Jornal da Gazeta para vocês verem como que isso aparecia na mídia. A agitação proletária estende-se por todas as fábricas. E aí ele completa, é gravíssima a situação. Ou seja, a greve de 1917 foi um movimento muito grande, que inclusive assustou a mídia, chamando a situação de gravíssima. Além disso, gente, os trabalhadores eles se organizavam em torno de ideias políticas, tudo bem? O primeiro grupo que se forma com clareza no Brasil são os anarquistas, ok? Qual que é a definição geral de anarquismo? Negação de qualquer forma de Estado e de organização política, o fim de toda e qualquer autoridade, sendo substituída pela livre associação entre os indivíduos, sem leis ou hierarquia. Basicamente, o que os anarquistas defendiam? Que os trabalhadores se organizassem de maneira livre, sem nenhuma presença de autoridade. Isso fez parte aí do movimento operário brasileiro por bastante tempo. Durante aí o período da República Velha, também houve um desdobramento do anarquismo, que foi a formação do anarcossindicalismo. O que os anarcossindicalistas defendiam? Que não deveria haver Estado e que os trabalhadores eles poderiam se organizar livremente dentro dos sindicatos. É como se os sindicatos formados pelos trabalhadores representassem a vontade política desses trabalhadores. Ou seja, a única autoridade que existiria seria a autoridade dos sindicatos, que era uma organização livre dos trabalhadores. No anarquismo, nem o sindicato deveria existir. No anarcossindicalismo, o sindicato deveria existir. Então, essa foi uma das ideias políticas que pautou muitas greves aí contra o governo federal e o governo estadual. Além disso, a gente também tem o fortalecimento do comunismo e a formação do Partido Comunista Brasileiro. Ele foi fundado em março de 1922 e 4 meses depois ele já foi colocado na ilegalidade pelo governo. Por quê? Comunista, né? É um partido que defendia a Revolução Socialista, que defendia que os trabalhadores deveriam pegar em armas e assumir o poder. Eles acreditavam, diferente dos anarquistas, os comunistas acreditavam que os trabalhadores só conseguiriam ter melhores condições de vida se tivessem um partido político organizado para defender os seus direitos. E esse partido político seria o PCB. Além disso, pessoal,
o PCB ele ganha força devido à vitória dos bolcheviques na Revolução Russa. Então, basicamente, quando o Partido Comunista Brasileiro ele é formado, qual que é o discurso? Ó lá, na Rússia deu certo, aqui também pode dar, ok? E aqui eu coloquei uma fotinho para vocês dos líderes que fundaram aí o Partido Comunista Brasileiro, ok? Então, essas são as duas principais vertentes três, né? O anarquismo, o anarcossindicalismo e o comunismo, que perpetraram aí, que guiaram as orientações políticas dos operários no início da República. Além desses movimentos, pessoal, operário, a gente também teve um movimento dentro do Exército, que ficou conhecido como tenentismo. O tenentismo, ele foi um movimento militar composto por tenentes e capitães, que eram patentes não muito expressivas no exército, não eram tão baixas quanto dos soldados, mas também não eram patentes muito altas. E esses tenentes e capitães, eles defendiam duas coisas: maior participação popular na política e a moralização do governo republicano. Basicamente, eles estavam olhando para o voto de cabresto, eles estavam olhando para a troca de favores, eles estavam olhando para a política dos governadores, falam, olha, não era essa a república que a gente queria quando a república foi declarada. Nós queremos uma república justa, uma república em que não haja corrupção, né? Então, a moralização é nesse sentido. Além disso, eles consideravam as oligarquias agrárias responsáveis pelo atraso do país. Basicamente, o que eles estavam dizendo? Que as oligarquias brasileiras, né, essas oligarquias com os coronéis e tal, eram as responsáveis pelo Brasil não se modernizar. E esses tenentes organizaram 3 revoltas principais. A primeira é chamada Revolta dos 18 do Forte. Eles tomaram o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, e falaram que só sairia se o governo se moralizasse. O governo usou outra parte do exército que o apoiava e conseguiu fazer com que a maioria dos militares se rendessem, exceto 18 militares que continuaram lá defendendo a revolta. Esses militares, eles foram metralhados, 16 morreram e somente 2 sobreviveram. Então, mais uma vez, o que a gente está vendo o governo fazer? Utilizar da violência para controlar esses revoltosos. A segunda revolta, pessoal, ficou conhecida como Revolta Paulista. Inspirada na revolta dos 18 do Forte de Copacabana, os tenentes paulistas tomaram a cidade, se entrincheiraram aí na cidade, como vocês podem ver aqui na fotografia, e falaram, ó, a gente só vai sair daqui a hora que o governo se moralizar, que o governo passar a fazer as coisas de maneira mais correta, que a gente vê que o Brasil está mudando. O governo federal, mais uma vez, utiliza das forças que tem, bombardeia a cidade de São Paulo, principalmente os bairros operários, e mata muitos capitães e muitos tenentes, e eles acabam se rendendo aí, e mais uma vez a revolta dá errado. Por último, a gente tem a formação da Coluna Prestes. A Coluna Prestes era liderada por esse tenente chamado Luiz Carlos Prestes, e o Luiz Carlos Prestes, ele vai iniciar no Rio Grande do Sul uma marcha pelo Brasil inteiro. Eles percorrem 16 estados, mais de 24 mil quilômetros, tentando conseguir o quê? Apoio popular para derrubar o governo e fazer um governo mais moralizado. Depois, eles começam essa marcha com 1.500 homens. Depois de um tempo, esses homens vão desertando, vão saindo da marcha. E aí a marcha se enfraquece e não consegue o apoio popular que imaginava. Esses caras que sobraram, que eram cerca de 100, se eu não me engano, se exilam na Bolívia, entregam as armas, então o movimento se desfaz, mas é importante vocês entenderem que o Luiz Carlos Prestes, ele vai surgir aí como um líder importante desses movimentos sociais daqui para frente, tá bom, pessoal? Bom, então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.